Olá pessoal, boa noite. Vamos dar início a mais uma aula e hoje nós abordaremos, faremos estudo do Plano Nacional de Educação e quais são os desdobramentos dele para a sala de aula, certo? Então, quando a gente traz essa proposta de Plano Nacional de Educação, nós trazemos um grande contribuidor que é, contribuiu, na verdade, que foi ativo e que marcou a história, as discussões referentes ao Plano Nacional da Educação. Então, nós temos Anísio Teixeira, que trouxe grandes discussões sobre o Plano Nacional da Educação e foi o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova em 1932, certo? Então nós temos aí um grande contribuidor que trouxe várias discussões referentes ao Plano Nacional da Educação. O primeiro Plano Nacional de Educação, ele surgiu em 1962, elaborado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que era a Lei número 4.024 de 1961. Certo? Então, este foi o primeiro Plano Nacional de Educação, surgiu lá no ano de 62, na década de 62. Né? Então, faz bastante tempo que já existe o Plano Nacional de Educação. Com a Constituição Federal de 88, ressurgiu a ideia de um plano nacional de longo prazo, certo? Que fosse um plano nacional que tivesse pelo menos 10 anos de vivência, onde ele tivesse metas a serem cumpridas ao longo desse tempo. Em 96, a Lei de Diretrizes e Bases deixou a cargo da União, que são os órgãos federativos, que são o país, certo? Que é a federação, com a colaboração, é claro, dos estados e dos municípios, a elaboração do Plano Nacional de Educação, certo? Então, a LDB, ela deixou como responsável a União, juntamente com os estados e os municípios. Foram 2 anos de tramitação legislativa no Congresso Nacional, certo? Desculpa, gente, referente ao Plano Nacional de Educação. No ano de 98 até o ano de 2000, houve essa tramitação, esse debate referente a esse Plano Nacional de Educação. E só em 9 de janeiro de 2001, o presidente vigente, Fernando Henrique Cardoso, ele sancionou essa lei que instituiu o PNE com vetos a 9 metas propostas pelo ministro da Fazenda e do Planejamento, Orçamento e Gestão. Né? Então, em 2001, esse Plano Nacional de Educação, ele tinha vetos de 9 metas, certo? Quais eram os objetivos do plano? Era a elevação do nível da escolaridade da população, certo? Então, quanto mais matrículas, melhores pessoas frequentando a educação básica e a educação pública. Melhoria da qualidade de ensino em todos os níveis, isso é essencial, e isso também são metas até hoje. Redução das desigualdades sociais quanto ao acesso e à permanência na educação pública. Democratização da gestão e do ensino público nos estabelecimentos oficiais, obedecendo aos princípios da participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto político-pedagógico da escola, certo? Então, essa democratização da gestão
ela é essencial, é preciso uma participação ativa do corpo docente, do corpo enquanto instituição de ensino, as pessoas que fazem parte da instituição, da comunidade, da sociedade, certo? Então, isso é importante dentro da gestão democrática. Em 2010, nós tivemos um projeto de lei número 8.035, que instituiu o Plano Nacional de Educação de 2011 a 2020. Né? Então, esse projeto de lei, ele trouxe a proposta do Plano Nacional de Educação decenal, para 10 anos. Né? Essa proposta ela foi enviada ao Congresso Nacional no final do ano de 2010. E diferente do documento anterior, que tinha um número exagerado de metas, que era um total de 295, ele vem com a proposta apenas de 20 metas, né, acompanhadas, é claro, de estratégias que serão usadas para o cumprimento dessas metas. Então, foi uma proposta, um projeto significativo e que realmente foi aprovado, e nós temos hoje o Plano Nacional de Educação. Então, o que é este Plano Nacional de Educação? Né? Então, o Plano Nacional de Educação ele foi aprovado em 26 de junho de 2014, né? De acordo com o projeto de lei que foi aprovado. Então, quando ele foi aprovado em 2010, 2011 ele foi aprovado e desculpa, em 2014 ele foi aprovado e ele tem validade de 10 anos. Então, o vencimento deste Plano Nacional de Educação é no ano de 2024. Esse plano ele estabelece diretrizes, metas e estratégias que devem reger as iniciativas na educação, na área da educação. Por isso, os estados e os municípios eles devem elaborar planejamentos específicos para fundamentar o alcance dos objetivos previstos. Por que esses planejamentos precisam ser objetivos? Porque precisam se adaptar à realidade local, às necessidades locais, às demandas locais, né? Então, isso está previsto no Plano Nacional de Educação. Nós temos, dentro desse Plano Nacional de Educação, um acompanhamento. A partir do momento que ele foi aprovado, ele precisou ser avaliado se realmente estava havendo resultado e como era que estava sendo desenvolvido isso nos estados e nos municípios. Então, esse acompanhamento, esse monitoramento era feito a cada 2 anos, certo? Então, no ano de 2016, esse relatório foi aprovado, certo? E esses dados, esses avanços dentro desse relatório foram divulgados, certo? Então, com isso, começou-se a trabalhar em cima das metas do Plano Nacional de Educação. E quais são essas metas? Nós temos, como eu falei anteriormente, 20 metas. Nós temos dentro do Plano Nacional de Educação. A primeira é a educação infantil, que ela pretende ofertar vagas em creches e ampliar, né, essa oferta em 10 anos, que é a proposta decenal do Plano Nacional de Educação. Por quê? Porque antes, como eu falei para vocês, a criança ela não era valorizada como deveria, como a gente viu em aulas anteriores sobre a historicidade da educação infantil. Né? Então, a educação infantil em si, ela não era valorizada. Como a gente viu, crianças lá na era medieval, nos primórdios da educação, a criança, se ela nascia com algum tipo de necessidade, ela era morta,
né? Ela era isolada, então ela não era vista com importância, né? Então, a proposta do Plano Nacional de Educação como meta é justamente ofertar essas vagas em creches e pré-escolas, certo? Ampliando esse atendimento a crianças de educação infantil. Como segunda meta, nós temos o ensino fundamental, que traz como proposta o ensino fundamental com uma faixa etária de alunos de 6 a 14 anos e que esse ensino seja ofertado em 9 anos, né, com a duração de 9 anos, que a gente parte aí do primeiro ao nono ano do ensino fundamental, que a gente subdivide eles em anos iniciais e anos finais, né, anos iniciais do primeiro ao quinto ano e anos finais do sexto ao nono ano. Nós temos como terceira meta o ensino médio, certo? Qual é a proposta dentro do Plano Nacional de Educação para o ensino médio? Que, pelo menos, as matrículas desses alunos no ensino médio sejam aumentadas para 85%, né? A taxa líquida de matrículas no ensino médio. Porque a faixa etária dessa modalidade de ensino é alunos, jovens não, adolescentes de 15 a 17 anos, certo? Então, toda a população brasileira que esteja nessa faixa etária de idade, ela precisa estar frequentando o ensino médio. Então, essa é a proposta da terceira meta do Plano Nacional de Educação. Quarta meta, nós temos a educação inclusiva. O que seria essa educação inclusiva? Seria acesso de crianças de 4 a 17 anos, que são crianças que têm acesso à educação básica, certo? Desde a educação infantil até o ensino médio. Então, o que é que prevê a quarta meta do Plano Nacional de Educação? Essas crianças, essa educação que tem alguma necessidade especial, que tem alguma habilidade ou alguma superdotação ou algum transtorno de desenvolvimento e de aprendizagem, elas precisam ter um acesso à educação básica e, além desse acesso, elas precisam ter um atendimento especializado. Elas precisam de um apoio dentro das instituições escolares para poder prosseguir no processo de aprendizagem. Quinta meta é a alfabetização. Então, essa é bem radical. Então, o Plano Nacional de Educação, ele propõe que na quinta meta, todas as crianças do país estejam alfabetizadas até o terceiro ano do ensino fundamental. Né? Então, por isso aí essa demanda de programas Alfabetizar com Sucesso, mais alfabetização, alfabetização na idade certa, são N programas que o governo do estado e o governo federal implementaram nas instituições de ensino. Então, a quinta meta é isso, que os alunos estejam alfabetizados até o terceiro ano do ensino fundamental. Sexta meta é a educação integral, né? Então, a União, o Estado e os municípios precisam disponibilizar até 2024 pelo menos 25% dos alunos da educação básica, eles precisam ter acesso a uma educação integral, né, em escolas públicas do país. Então, nós temos aí as escolas de referência em ensino médio, né, elas trazem essa proposta de educação integral. Então, essa meta é justamente atender esses 25% de alunos em educação integral. Sétima meta, aprendizado adequado na idade certa, certo?
o Plano Nacional de Educação, ele tenta trazer, conquistar, na verdade, melhores médias nacionais para o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que é o IDEB, certo? Então, esse aprendizado, ele precisa acontecer na idade certa. Quando o Plano Nacional de Educação, e quando eu me refiro a esse aprendizado adequado na idade certa, não quer dizer que se o menino ele tem 14 anos, ele tem que, por ele ter 14 anos, ele tem que estar exatamente no nono ano do ensino fundamental. Não, significa que o aprendizado dele, o nível de aprendizado dele precisa estar adequado à sua série, né? Então, é preciso ser trabalhado ao longo dos anos as dificuldades de aprendizagem desse aluno, para que ele não chegue lá, o exemplo que eu citei no nono ano, e ele tem uma dificuldade, uma defasagem de aprendizagem de um aluno de sétimo, né? Então, ele precisa essa adequação de aprendizado. Oitava meta, escolaridade média, né? Então, prevê-se o incremento na escolaridade média da população entre 18 a 29 anos, na forma de atingir 12 anos de estudo até 2024. Né? Então, o IBGE, ele traz esses dados. Por quê? Porque essa escolarização média, ela tenta atingir, quem é que ela tenta atingir? Moradores de zonas rurais, onde o acesso à educação é mais peculiar, é mais precário, digamos assim, certo? Nona meta, alfabetização e alfabetismo de jovens e adultos. A meta nessa proposta aqui é justamente erradicar o analfabetismo, certo? E sim, como a proposta aqui quando a gente vai aqui para a meta, aqui, a quinta meta, que é a alfabetização, certo? Na idade correta, que o aluno precisa estar alfabetizado até o terceiro ano do ensino fundamental, quando nós vamos aqui para a nona meta, que é a alfabetização e alfabetismo de jovens e adultos, o Plano Nacional de Educação ele traz com essa meta erradicar o analfabetismo, certo? Para que não exista analfabetos no nosso país. Mas, como nós sabemos que também não só existe analfabetos, existe também analfabetos funcionais, então a proposta de erradicar o analfabetismo, ela é uma proposta em ação que está surtindo efeito, mas a proposta maior é amenizar, diminuir esse índice de analfabetos funcionais dentro da nossa sociedade, né? Que existem muitos, muitos mesmo. Décima meta, EJA integrada à educação profissional. Né? Então, nós temos a modalidade de educação de jovens e adultos e ela vai estar atrelada ao ensino fundamental, ao ensino médio e o ensino profissionalizante, certo? Por que integrada à educação profissional? Porque vai preparar o aluno da EJA para o mercado de trabalho, certo? Então, essa é a meta, a décima meta do Plano Nacional de Educação. 11ª, nós temos a educação profissional. Essa meta nesse caso, a meta é triplicar as matrículas nos cursos técnicos de nível médio, né? Então, por que triplicar? Porque o ensino profissionalizante hoje, ele é importante porque o mercado de trabalho, certo? Está exigindo muito dos seus trabalhadores
qualificação profissional, certo? E essa educação profissional, dentro do ensino médio, atrelada ao ensino médio, com propostas de ensinos técnicos, ela traz essa qualificação profissional, né? Então, aí nós temos como referência, como exemplos, as escolas técnicas estaduais e os institutos federais, né, que trazem essa proposta de educação profissional. É a educação superior como nossa 12ª meta, né? Então, qual é a proposta do Plano Nacional de Educação referente à educação superior? Como é que eu posso explicar para vocês? A população, a faixa etária da população que ingressa em um nível superior é uma população que tem uma faixa etária dos 18 aos 14 anos. Então, o Plano Nacional de Educação, ele determina o crescimento da taxa bruta de matrículas para 50%. Por quê? Porque ele tem como objetivo 50% dessa população entre 18 e 14 anos, elas devem estar matriculadas em escolas públicas de ensino superior. Essa é a proposta. Pelo menos 50% dessa população que tem essa faixa etária de idade, elas têm que estar matriculadas, ou seja, cursando o ensino superior em escolas públicas. 13ª meta, titulação de professores de educação superior. Né? Então, a gente viu a parte de escolarização e agora a gente vai para a qualificação profissional. Qual é o objetivo dessa meta? Prever mais mestres e doutores no corpo docente das instituições de ensino superior, atingindo os 75%. Né? Então, ela traz essa proposta de qualificar realmente profissionais da educação de ensino superior. Então, para que eles possam estar atuando, eles precisam ser mestres e doutores, né? Então, o Plano Nacional de Educação, ele pretende, até o ano de 2024, ofertar, né, universidades, bolsas de estudo, para que esses profissionais, esses professores, possam ter essa titulação. 14ª meta, nós temos a pós-graduação. Pós-graduação a nível de estrito sensu, que é a nível de mestrado e doutorado, certo? Por que eu me refiro a estrito sensu? Porque nós temos, quando a gente nos referimos à pós-graduação, nós temos a pós-graduação lato sensu, né? Nós temos a pós-graduação lato sensu. Tá muito difícil de fazer isso, é muito ruim. A nível de lato sensu, certo? E nós temos a pós-graduação a nível de estrito sensu. Quando nós falamos de pós-graduação a nível de lato sensu, nós falamos das pós-graduações a nível de especialização, certo? Que é comum fazermos hoje em dia. Eu vou fazer uma pós-graduação em psicopedagogia, eu vou fazer uma pós-graduação em recreação na educação, em educação especial, em educação inclusiva, né? Então, isso é a pós-graduação a nível lato sensu. E nós temos a pós-graduação a nível estrito sensu, que quando nós nos referimos aos mestres, ao mestrado e aos doutorado, certo? Então, isso são os tipos de pós-graduação. Qual é a meta do Plano Nacional de Educação
quando nos referimos à 14ª meta. É justamente aumentar gradualmente o número de professores matriculados nos cursos de pós-graduação estrito sensu, né? Por quê? Porque para aprimorar a qualificação desses profissionais. Então, a União e os estados, eles precisam ofertar essa qualificação profissional a nível de estrito sensu, para poder esses profissionais ingressarem em um mestrado, um doutorado e um PhD depois, né, um pós-doutorado. 15ª meta, formação de professores. A União e os estados e também os municípios, eles precisam investir na formação desses professores, certo? E como é que eles vão fazer isso? Através de políticas nacionais de capacitação dos profissionais da educação, né? Então, eles precisam desenvolver projetos até o ano de 2024, em que tenha como foco essa formação desses profissionais, certo? Então, o Plano Nacional de Educação, ele prevê essa qualificação profissional como 15ª meta. 16ª meta, nós temos a formação continuada e a pós-graduação de professores, né? Metade dos professores da educação básica devem ter uma pós-graduação direcionada à sua área de conhecimento e 100% dos docentes devem ter uma formação continuada. Então, essa é a proposta do Plano Nacional da Educação. Pelo menos metade, né, dos professores, eles precisam ser especialistas na área, eles precisam ter uma pós-graduação determinada à sua área específica. Então, por exemplo, o pedagogo, ele não, pelo menos 50% dos professores que são pedagogos, pelo menos 50% precisam ser psicopedagogos ou se especializar em alguma área, certo? Precisam ter uma especialização a nível de lato sensu. E todos precisam ter uma formação continuada, certo? Senão aí eles vão ser considerados, não vão ser considerados professores, vão ser considerados professauros, né? Então, professores da idade da caverna, da idade dos dinossauros, né? Então, assim como nos referimos a popularmente falando, a professores que não se qualificam profissionalmente, não estão em constante busca por algum conhecimento, por uma qualificação profissional melhor, né? Não estão em formação contínua. 17ª, valorização desse professor. Quando a gente fala dessa valorização e a gente traz como meta para o Plano Nacional de Educação, essa valorização é uma valorização de equiparação salarial entre os profissionais da educação, certo? Então, eles precisam ter essa valorização, tanto de reconhecimento como de equiparação profissional, né? Porque muitos aí têm a qualificação, né? Tem uma pós-graduação, tem um mestrado, tem um doutorado, mas não são equiparados a esse nível, certo? Então, eles são equiparados a um professor ou algum outro profissional que não tem essa qualificação, né? E a gente sabe como é sofrido adquirirmos uma formação hoje em dia. 18ª meta, nós temos o plano de carreira docente, né? Que também está atrelado à educação superior também. Esse plano de cargos e carreiras, ele está desde a educação infantil até a educação profissional ao ensino superior,
né? Então, é a criação, nós já temos esse plano de cargos e carreiras, atualmente já existe o projeto dentro dos municípios, mas o Plano Nacional de Educação, como ele é a nível de 10 anos, ele deu até o ano de 2024 para que se crie esse projeto, certo? Que justamente esse plano de cargos e carreiras vai assegurar a carreira docente desse profissional, né? Vai assegurar a qualidade profissional dele. 19ª meta, nós temos a gestão democrática, né? Então, a instituição escolar e a educação pública, ela precisa ser gerida. E essa gestão, ela precisa ser democrática. Precisa ser uma gestão democrática de educação, né? E ela deve englobar critérios em que sejam critérios técnicos de mérito e de desempenho, né? E não critérios de por indicação, de nomeação, né? Mas seja que eu sou um bom gestor porque eu mereci, eu fiz um bom trabalho, eu fui eleita, eu passei por um processo democrático, né, de eleição, onde foi avaliado o meu conhecimento, o meu desempenho, o meu perfil enquanto profissional, né? Então, essa gestão ela precisa ter esse foco na gestão democrática, né? E não uma gestão por indicação, né? Por nomeação, porque às vezes esse profissional ele é nomeado, mas ele não tem o perfil para aquela função de gestão, né? Então, ele tem o perfil para outra função a qual ele já está acostumado, mas aquela determinada função, às vezes ele não se qualifica. Então, é preciso que haja essa gestão democrática por mérito e desempenho. Isso é uma meta do Plano Nacional de Educação, né? Então, a gente sabe que em escolas, nas escolas estaduais, essa gestão democrática ela já vem acontecendo, certo? Os gestores, eles ingressam por meio de eleições, certo? Mas a gente sabe que é um processo que vem caminhando a passos lentos, certo? Então, tem algo bastante a se melhorar, né? Então, quando a gente analisa, essa é uma das metas em que a gente ainda vai levar lá para o nosso próximo Plano Nacional de Educação em 2024, quando a gente precisar reformular, né? Então, ela vai precisar estar lá porque ela vai precisar ser reformulada, readaptada para ver se consegue novos êxitos, né? Melhorar. Última meta, nós temos o financiamento da educação, que aí envolve o produto interno bruto, né? Envolve investimentos por parte da União dentro da educação pública, né? Então, essa meta, ela passou de um objetivo de ser atingida, esses investimentos, que eram de 7% para 10% do PIB até 2024. Então, aumentar esses investimentos na educação, né? Concluindo, eu deixo aqui um questionamento. Esse questionamento é o seguinte: a gente viu todas as metas do Plano Nacional de Educação e vimos também o que é o Plano Nacional de Educação. Aí eu pergunto a vocês e vocês irão me responder em comentários lá na plataforma COSFEME, que está atrelada ao site da FASP. A pergunta é o seguinte: o Plano Nacional de Educação é um projeto elaborado apenas pelo governo federal? Então, o PNE é do governo federal, esse Plano Nacional de Educação.
ele é elaborado, ele é executado, ele é avaliado, monitorado, ele é reformulado pelo governo federal? Então, a tarefa de vocês é essa, é responder esse questionamento em forma de comentário lá na plataforma, certo? Então, espero que vocês tenham entendido, né? Eu tentei resumir o máximo que eu pude, pois o Plano Nacional de Educação, ele é muito extenso, certo? Ele tem bastante metas, bastante contribuições a serem observadas, certo? E espero que vocês compreendam. Não ficou lá aquela videoaula ótima, bem elaborada, até porque eu não tenho meios para isso, certo? Eu tento fazer como posso, né, fazendo uso de fone de ouvido, da câmera do meu notebook, que não é tão boa, né? Então, eu tento fazer o melhor para vocês. Então, espero que tenham compreendido. E um abraço a todos e a todas. E até a nossa próxima aula.